Que tal hoje aprendermos um pouco sobre perdão? Não sai daí que o vídeo hoje está top. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a esse canal. Eu sou o Marcelo e vamos direto para o texto do qual a gente vai tratar hoje. Eu quero ler com você Colossenses, no capítulo 3. Colossenses capítulo 3, o verso é a partir do 12, que diz assim: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Uma das áreas muito esquecidas nos dias de hoje, a respeito da qual Jesus nos estimula a imitá-lo, que é exatamente o perdão, perdoar uns aos outros. E eu te pergunto, você é uma pessoa que perdoa como Cristo te perdoou? Eu quero ler com você o texto que está lá em Marcos, no capítulo 11. Marcos 11, a partir do verso 23, que diz assim: Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que se diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. E quando estiver exatamente orando, nesse momento de oração pedindo, quando você estiver pedindo, orando ao Senhor, tudo que você deseja, quando você estiver orando, parece que Jesus aproveita aqui o ensejo. Ele diz, quando você estiver orando, perdoai. Se lembrar que tendes alguma coisa contra alguém. Para quê, Marcelo? Para que o vosso Pai Celestial vos perdoe. Então eu quero abordar com você 4 perigos que uma pessoa se coloca quando ela não perdoa. E o primeiro a gente acabou de ler. É que quando você não perdoa, Deus também não vai lhe perdoar. Esse é o primeiro perigo. Então, você deve realmente aproveitar o momento que estiver orando e lembrar, por acaso, se você tem algum problema, alguém tem alguma coisa contra você, perdoe. Porque se você não perdoar, a Bíblia está dizendo que se você não perdoar, você também não vai ser perdoado. E o segundo texto que eu quero ler com você é 1 João. 1 João, capítulo 3, o verso é a partir do 14, que diz assim: Nós sabemos que passamos da morte para a vida. Com quem que ele está falando? Ele está falando com crentes, cristãos, nascidos de novo, que sabem, pelo fato de terem o Espírito Santo dentro de você, você sabe que passou da morte para a vida. Então, nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama o seu irmão permanece na morte. E o perdão é, sim, uma atitude de amor. Assim como Cristo nos perdoou, nós devemos também perdoar o nosso irmão, como Jesus. Não é do jeito que você pensa e não é principalmente perdoar aquela pessoa que você julga que merece ser perdoada. Não, é perdoar como Jesus perdoou. E ele diz, qualquer que aborrece o seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Ou seja, a pessoa que não distribui, não dispensa essa atitude de amor, que é o perdão, ela é a mesma coisa, ela é comparada a um assassino. Ela não ama, né? Ela não ama o seu irmão, ela é comparada a um assassino. E a gente sabe que um assassino não tem permanente nele a vida eterna. O terceiro texto que eu quero falar com você é Tiago, no capítulo de número 4. Porque tem muita gente que pensa que pecado é só fazer o que é errado. Pecado não é só fazer o que é errado, é também deixar de fazer o que é certo. É o que nos diz Tiago no capítulo 4, no verso 17, que diz assim: Aquele, pois, que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Ou seja, nós fomos perdoados e quando nós negamos o perdão a alguém,
nós estamos pecando, porque o perdão é uma coisa boa, porque Jesus nos perdoou, e isso é uma coisa maravilhosa. Então, você que nasceu de novo, sabe que deve fazer o bem, e o perdão é uma coisa boa, e não faz, nisso você está pecando. E parece que o povo esqueceu, ou não entende o texto que está lá em Mateus, no capítulo 6, de quando Jesus nos ensina a oração do Pai Nosso. Nós aprendemos a oração desde pequeno, repetimos como uma reza e acabamos que deixamos escondido ou não entendemos, ou lemos, não compreendemos o que realmente a pessoa está dizendo quando ora a oração do Pai Nosso. No capítulo 6 de Mateus, a partir do verso 9, ele diz assim: portanto, orareis assim. Aí ele ensina a oração. Orareis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Olha só o que é que eu quero parar nesse verso. Olha só o que é que diz. Perdoa-nos como nós temos perdoado aquele que nos deve. Olha, me perdoa do jeito que eu estou perdoando. Sabe o que você está dizendo? Você está dando autoridade para Deus, aquele que sonda mentes e corações, para fazer com você a mesma coisa que você tem feito. É como você estivesse dizendo para Deus assim: Senhor, faz comigo do mesmo jeito que eu tenho feito com os outros. Me perdoa do jeito que eu tenho perdoado. E se você nega o perdão, então você está dizendo para Deus negar o perdão para você. Quando você não perdoa, você está dando... E ora e faz essa oração, você diz assim: Senhor, faz comigo do mesmo jeito que eu estou fazendo com os outros. Me perdoa do mesmo jeito que eu estou perdoando. Aí talvez você me pergunte: mas Marcelo, eu tenho que perdoar todo mundo? Até aquela pessoa que me fez mal? Principalmente, né? Por causa do que Jesus nos ensinou. Ele, quando estava pendurado na cruz, né, ele pediu perdão por aqueles que estavam lhe assassinando. Ele disse: Senhor, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Se ele perdoou quem estava matando ele, quem somos eu e você para não perdoar um irmão? E se você não consegue perdoar um irmão, como é que você vai perdoar a pessoa que lhe maltrata, que lhe persegue, que lhe maldiz, que fofoca, que fala mal de você? Se você não consegue exercitar o perdão para um irmão, né? Aí você me pergunta: mas Marcelo, quantas vezes eu devo perdoar? E parece também que Pedro fez a mesma questão, a mesma pergunta, né? Mesma pergunta para Jesus, ele perguntou em Mateus. É muito legal, porque se formos colocar um teto sobre quantas vezes perdoar, então vamos usar o mesmo teto que Jesus disse. Olha só o que aqui diz no verso 21 do capítulo 18 de Mateus. Então Pedro, aproximando-se dele, né, de Jesus, disse assim: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu deva perdoá-lo? Parece que Pedro queria colocar um teto, aí ele dá uma dica. Até 7 vezes? Né? Vamos concordar que 7 vezes é um número muito alto. Para quem não consegue perdoar nenhuma vez, né? Às vezes a gente não consegue perdoar nenhuma vez. Então 7 vezes, na cabeça de Pedro, não, 7 vezes está bom. Perdoar 7 vezes uma pessoa é muito. Não, Jesus pega e... Não, eu não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Olha só, se formos colocar um teto, então diríamos que você deve perdoar uma pessoa 490 vezes. E não é perdoar da boca para fora, é perdoar como Jesus te perdoou. Eu não estou dizendo que é fácil, eu só estou dizendo que é possível, porque Jesus jamais nos daria uma ordem que nós não pudéssemos cumpri-la. Porque juntamente com o Espírito Santo, juntamente com o nascer de novo, ele nos dá a ordem e a capacidade divina de exercitar esse perdão, de fazer aquilo que Jesus faria. Não somente agir como Jesus, mas é nessas horas onde as pessoas precisam receber um perdão, nós devemos reagir como Cristo. Esta é a parte principal. Não é agir como Cristo, mas reagir como Ele.
Então, que no nome de Jesus eu quero orar e declarar que você é uma pessoa que libera, sim, perdão, independente do que fizeram, disseram ou falam de você. Você, como nascido de novo, tem sim o dever, como cristão, de dispensar esse perdão, assim como Cristo te perdoou também. É o que eu declaro no nome santo de Jesus. Então, ore, leia, medite, e eu tenho certeza que é metanoia para você.